O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde eu não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar Santo Agostinho de Hipona. Ontem celebrávamos Santa Mônica, a mãe. Hoje celebramos o filho. Ontem recordávamos a santidade da mãe, a sua perseverança na oração e que levou-a à sua santidade e a conversão do seu filho. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da vida deste que, sem sombra de dúvidas, depois de São Paulo apóstolo, foi quem mais influenciou na igreja. Se nós nos perguntássemos qual o maior na igreja, o influenciador, o maior intelectual, o maior doutor na igreja, nós iríamos dizer, sem sombra de dúvidas, Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona. Ele guiou todo o pensamento teológico da igreja. Mas quem foi Santo Agostinho de Hipona? Agostinho, filho de Santa Mônica, como já havíamos falado, era um rapaz muito inteligente, muito perspicaz e que tinha grandes desejos no seu coração.
teve condições de se formar, de se dedicar aos estudos. Ele era um rétor. O que era um rétor no tempo de Agostinho? Era um orador, era um advogado, era alguém que geralmente ele era contratado para convencer outras pessoas a respeito de algo. Então, assim, era um homem que tinha inteligência, que era inteligente e que sabia falar, porque existem aquelas pessoas que são inteligentes e que não sabem falar, mas ele tinha esses dois dons. Ele era inteligente e ele era eloquente, ele sabia falar. E aqui, meus santos, nós podemos imaginar, quando afastado de Deus, quantas pessoas para longe de Deus ele levou, porque ele tinha o dom do convencimento, ele sabia apresentar bem aquilo que ele defendia. Pois bem, só que Santo Agostinho, ele era um homem que tinha uma sede muito grande dentro dele. Ele buscava um sentido para a sua vida, e ele foi de filosofias em filosofias. As filosofias sempre se mesclavam um pouco com religião. Então Santo Agostinho, que ainda não tinha sido batizado, ele era apenas um catecúmeno, porque a sua mãe, Santa Mônica, quando ainda não era santa, cometeu esse erro, não batizou o filho logo, porque então na igreja, a disciplina da igreja era a seguinte: depois que alguém era batizado, se alguém cometesse um pecado mortal, deveria às vezes passar anos cumprindo uma rigorosíssima penitência. E Santa Mônica, então, temendo este caminho para o seu filho, não o batizou pequeno, deixando-o desprovido da graça de Deus. Foi um erro que Santa Mônica cometeu. Pois bem, então Santo Agostinho, ele estava apenas inscrito no livro dos catecúmenos, ele não era ainda um cristão batizado. E ele então, procurando, sedento de conhecimento, mergulhou em filosofias e em filosofias religiosas, buscando um sentido para a sua vida. Mas Santo Agostinho era um homem assim, focado, era um homem determinado, porque ele cresceu nos estudos, ele foi grande no seu tempo. Imagine, ele chegou mesmo a Milão, o centro do império, e era próximo do imperador e da imperatriz mãe. Então vocês podem imaginar a influência que ele tinha. Mas, não obstante a sua força e determinação para as coisas do mundo, ele não tinha essa mesma força e determinação para vencer-se a si mesmo. Aqui eu estou resumindo a história, meus santos? Então, nós já estamos aqui num Agostinho que está buscando a verdade. Ele gostava muito de Cícero, um autor pagão, e Cícero falava a respeito da verdade, e aquela busca da verdade, de algo que tivesse verdadeira consistência, de algo verdadeiro, fez com que ele se aproximasse novamente da Igreja Católica. Lá em Milão, ele tinha ouvido também falar a respeito de um grande bispo, Ambrósio, que era conhecido pela sua eloquência, pela sua sabedoria, e ele, por pura curiosidade, digamos, retórica, isto é, ele queria ouvir aquele homem que falava bem, aquele homem inteligente. Ele ia participar, ele ia ouvir as homilias de Santo Ambrósio, ele ia ouvir Santo Ambrósio, e de alguma maneira
aquilo que Santo Ambrósio começou a falar, começou a mexer no seu coração. E ele entrou nesse processo de conversão. Isto é, ele sentia por um lado um desejo de se entregar a Deus e de viver de acordo com aquilo que ele ouvia Ambrósio falar, mas ao mesmo tempo ele sentia-se amarrado aos vícios de outrora, de antigamente, a vida antiga. Então aquele homem que era tão determinado e que era tão forte e que cresceu tanto na vida, graças também à sua determinação, porque não pensemos nós que uma pessoa cresce no estudo se ela não tiver determinação. Ele teve que estudar muito e se dedicar e ter influência, recebia louvores humanos, e isso, embora seja passageiro, isso custa para se alcançar, sem sombra de dúvidas. Pois bem, mas esse homem tão forte, de um lado, ele era tão frágil do outro, isto é, ele não conseguia vencer-se a si mesmo. Aquilo que Ambrósio falava lhe agitava o coração, mas ele não sentia-se capaz de dar o passo decisivo para Cristo. E no seu livro, As Confissões de Santo Agostinho, seu livro clássico, ele fala um pouco desse processo. Ele tinha ouvido falar de uns monges que tinham deixado tudo por Cristo, e ele se questionava: e eu também não farei o mesmo? Eu também não irei me desapegar das coisas e seguir Jesus? Porque, meus santos, em todos nós, imagine, vocês estão aqui no horário daqui de Cuiabá, Várzea Grande, digo isso por causa das pessoas que acompanham pelas redes sociais. São 6h20 da manhã. Algumas pessoas chegaram às 5h30 para rezar a quaresma de São Miguel. Então, eu posso presumir de que vocês queiram Deus, de que vocês queiram se entregar àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu, infelizmente, conhecendo a fragilidade humana, o homem, a natureza humana marcada pelo pecado, eu também posso presumir que vocês queiram um caminho que não custe, um caminho que não seja exigente. Eu não tenho dúvidas que se não 99%, se não 100%, 99% dos que aqui estão, se eu apresentasse uma maquininha que dissesse assim: aperte aqui e vire santo, eu tenho convicção de que, se não todos, muitos aqui apertariam. Oba, vou virar santo sem me esforçar, vou virar santo sem sacrifício, vou virar santo sem cruz, vou virar santo sem precisar colaborar com a graça. Mas Santo Agostinho não dizia à toa: o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Ele isso diz porque ele sabia que Deus espera a nossa colaboração. Então aqui no livro As Confissões de Santo Agostinho, ele relata o seu processo de conversão. Ele diz assim: assim eu sofria e me atormentava, acusando-me muito, mais asperamente do que de ordinário. Isto é, ele chegou a um ponto em que ele via a feiura dos seus pecados e ele os condenava mais do que outrora. Então tem todo um processo, aquilo que eu digo aqui, que normalmente um santo não se improvisa, um santo vai se construindo. Então teve todo o período de luta dele, a ação da graça de Deus agindo nele, o homem velho e o homem novo dentro dele combatendo. E ele diz: rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias. Imagine, a imagem é forte, de alguém preso em correntes e que se rola e que fica se revolvendo por entre as suas correntes, querendo se libertar
e sem conseguir, até que totalmente eu delas conseguisse me libertar, mas só eu estava tenuamente atado a elas. Ele percebeu que ele estava ligado fracamente, fragilmente, tenuamente, mas ligado. Isto é, a sua ligação já estava pequena. Outrora ele estava muito mais preso, agora ele estava tenuamente preso, mas preso. Continua: e vós, ó Senhor, instáveis nos recônditos do meu coração, com severa misericórdia. Olha aqui que junção aparentemente contraditória. Com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha. Deus, com severa misericórdia, Ele aumentava o meu temor e a minha vergonha, a minha repulsa àqueles pecados, e aquilo lhe aumentava o sofrimento, mas aquilo era misericórdia de Deus, uma severa misericórdia, mas misericórdia, porque se Ele não mais se incomodasse com os seus pecados, eles não iriam querer se libertar. Então Deus, com severa misericórdia, aumentava o temor de se perder e perder Cristo, e a vergonha, para que eu não afrouxasse, e para eu partir as pequenas e leves cadeias que tinham ficado, a fim de não robustecerem de novo. Então, para que aquelas cadeias não aumentassem, não me prendessem mais firmemente, Deus então, com severa misericórdia, Ele aumentava em mim o temor e a vergonha, a tristeza. Eu dizia dentro de mim: vai ser agora, vai ser hoje eu me converto, hoje eu mudo de vida, hoje eu me liberto totalmente dos meus pecados de antigamente. E pelas palavras caminhava para a decisão final, estava a ponto de cumprir e não cumpria, estava a ponto de abandonar, de dizer: não, está certo, eu já sei o que é certo, eu já sei que isso é pecado, eu vou mudar de vida. Mas na hora H, voltava atrás, ficava na indecisão, e estando a ponto de a cumprir, não cumpria, já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas, respirava-as, já não caía naqueles pecados de antigamente, mas estava próximo. Percebeu? Não houve um rompimento total, ainda existia um apego, mesmo que ele não vivesse totalmente naquilo. Vamos aqui usar uma imagem. É uma pessoa que ela sabe que tem problema com a bebida, ela não bebe mais, mas o seu barzinho lá na sua casa está lá com as bebidas. Quer dizer, pegue, jogue fora tudo aquilo, porque enquanto próximo você estiver, a possibilidade do pecado se tornará muito mais, será possível, provável, muito mais provável. É como alguém que tem amigos que o levam para o erro, para o pecado, e você não mais quer fazer aquilo que eles fazem, mas ainda nutre amizade com eles. Rompa. Quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Rompa com aquelas amizades, porque se você ainda as mantiver, muito possivelmente você para elas retornará. Então está aqui Santo Agostinho relatando e mostrando essa realidade tão nossa, Quem é que já em algum momento da sua vida não experimentou isso? E ele continua: faltava pouco, sim, faltava pouco,
mas faltava. Já quase a atingia e segurava, mas ainda lá não estava, nem a tocava. Eu simplesmente me mantia indeciso. E naquele estado de indecisão, de saber o que é certo e não abraçá-lo totalmente, de saber o que é errado e não abandoná-lo totalmente, ele se manteve por um tempo, se mantinha indeciso. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidades de vaidades. Minhas velhas amigas, aqui vocês não pensem simplesmente apenas em pessoas. As suas velhas amigas, é verdade, eram também velhas amigas, mas velhas amigas também no sentido de pecados, paixões. Então as minhas velhas amigas me sacudiam a carne e murmuravam baixinho ao meu ouvido: então tu vais nos despedir? Daqui por diante nunca mais estaremos contigo? De agora em diante tu não poderás mais fazer isto e aquilo? Isto é, vais mesmo nos abandonar? Nunca mais voltarás a fazer aquilo e aquilo outro? Estás seguro disso? Tu conseguirás mesmo? Então isso, percebe, meus santos, que ele consegue apresentar numa imagem bem plástica esta realidade do pecado, da força de atração do pecado na alma de uma pessoa. E eu tenho certeza que, se você, meu santinho, experimentou algum processo de conversão na sua vida, algo semelhante você viveu. E continua, diz Santo Agostinho, que o hábito dos pecados rosnava dentro dele, como um cão, como um cachorro raivoso. Os hábitos, os vícios de outrora rosnavam dentro dele, porque ele não queria abandoná-los por completo. Estava ali naquela situação que nem era totalmente de Deus, e assim feliz, e nem tinha se entregado ainda totalmente à vida de antigamente. E aí ele diz que ao mesmo tempo ele conseguia ver a casta dignidade da continência, que com serena alegria o convidava, acariciando-o honestamente, para que viesse sem receios. Isto é, ele usa aqui o termo casta dignidade da continência, mas era a graça de Deus que o chamava: vem. Mas lembremos-nos, meus santos, Deus não arromba a porta da alma de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Se você não abrir, eu passo, eu vou embora. É por isso que Santo Agostinho, ele gostava de dizer: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu temo que ele passe e eu perca. Porque, meu santinho, você diz assim: padre, eu estou experimentando isso. Pois bem, meu santo, abra a porta, porque você não sabe se terá ainda vida, ainda há tempo para dizer: amanhã eu me converto, depois da manhã eu me converto. E se amanhã para você não houver? E se o seu dia for hoje? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Pois bem, então diz que ao mesmo tempo ele, naquela luta, a graça de Deus não o abandonava, e trazia a sua imagem o que? As pessoas, ele usa aqui o termo, ele via crianças, jovens, velhos, que tinham vivido na santidade. Em nenhuma delas, aqui, junto dela, quantos meninos, donzelas, numerosa juventude, todas as idades, viúvas venerandas, virgens idosas, em nenhuma delas era estéril a graça de Deus. Então, e a graça de Deus de alguma maneira ria dele
como que o açoitando ainda mais, dizendo: então, não poderás fazer o que estes e aqueles fizeram? Isto é, veja Santa Teresinha, veja Santa Faustina, veja Padre Pio, veja São Francisco, veja Santo Antônio, veja Santo Agostinho. Eles conseguiram, a graça de Deus neles foi vitoriosa, e você também não deixará que a graça de Deus faça em você o que neles fez? Então ele também ouvia isso, Deus com severa misericórdia, dizendo a ele: você não vai conseguir, rapaz, você vai perder, você não deixará que eu transforme você como aqueles eu transformei. E diz aqui: não é por virtude, e aí Deus diz: é porventura por si mesmo que serás santo? Não será por virtude do seu Deus e Senhor? Isto é, essa transformação não seremos nós que faremos em nós, mas Deus que fará em nós. Nós precisamos apenas deixar. Porque te apoias em ti, ficando assim instável? Lança-te nele, lança-te nele e não temas, ele não fugirá de ti e tu não cairás. Lança-te confiadamente e ele, recebendo-te, curar-te-á. Então esta palavra dita a Santo Agostinho é também dita a nós. Isto é, se nós pensarmos a nossa conversão como fruto das nossas forças, como consequência das nossas forças, nós veremos que ela é impossível. Mas se nós pensarmos que a nossa conversão será consequência da graça de Deus, nós abriremos o nosso coração para a graça de Deus. Nós iremos pedir de verdade: Senhor, eu quero querer o que tu queres, converte-me, Senhor. Eu quero cooperar com a tua graça, converte-me, Senhor. Eu quero, Senhor, deixar que tu realizes em mim a tua obra, ajuda-me, Senhor. E diz então que diz aqui Santo Agostinho, que ele é tomado por uma chuva torrencial de lágrimas. Ele começa a chorar abundantemente, porque ele está nessa luta dentro dele, e diz: prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos, este sacrifício era-vos agradável. Isto é, as minhas lágrimas eram agradáveis a Deus, porque de alguma maneira ele estava se abrindo à graça de Deus. Dirigi-vos, ele está falando que ele fez, dirigi-vos muitas perguntas, não estas mesmas, mas semelhantes. E vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado comigo? Está citando aqui o Salmo. Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades. Por quanto tempo andarei ainda a clamar amanhã, amanhã? Então ele está rezando: meu Deus, até quando eu vou dizer amanhã? Por que não hoje? Até quando, Senhor, eu vou protelar para amanhã a minha conversão? Por que não hoje? É isso que nós precisamos, isto é, dialogar com Deus, levar para a oração a nossa miséria, dizer: Senhor, não é justo que eu continue protelando a minha conversão, quando eu não sei se terei amanhã. Por misericórdia, Senhor, converte-me hoje. Eu sei, Senhor, que a minha vontade é fraca, mas por misericórdia, Senhor, fortifica a minha vontade. Eu sei, Senhor, que eu não quero de todo o coração me converter, mas do pouquinho que eu quero, faz muito, Senhor. A partir deste pouco, transforma todo o meu coração e dá-me a graça de querer o que tu queres. E diz então que em meio às lágrimas, assim rezando e assim chorando, Santo Agostinho ouve uma voz como que de uma criança. Ele diz: não sei se era de um menino ou de uma menina, mas um cântico de uma criança que dizia, que repetia: toma e lê, toma e lê. E ele parou para pensar e viu que ele não conhecia aquela canção, que não era uma canção própria das crianças, até que ele caiu em si,
de que não era uma criança, mas um anjo. Era Deus dizendo a ele: toma e lê. E ele não pensou duas vezes, ele compreendeu, ele se lembrou de Antão, que um dia entrou na igreja e ouviu no evangelho: pega o que tu tens, vende, dá aos pobres e depois me segue. E Antão compreendeu que aquela palavra era para ele. Então ele foi e compreendeu que Deus queria que ele abrisse o livro dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, e que onde os olhos dele caísse, era aquilo que Deus queria dizer para ele. E ele não pensou duas vezes, abriu a esmo, e os olhos dele caíram em Romanos, capítulo 13, versículo 13, quando São Paulo diz assim: não caminheis mais em gulodices, embriaguez, desonestidades, dissoluções, contendas, paixões e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. E ele disse que aquela palavra em que Deus dizia: abandone as coisas da carne e revista-se de Cristo, trouxe ao coração dele uma paz e uma decisão que até então ele não tinha. É claro que ele conhecia esta palavra, mas agora veio com a força da graça, transformando o seu coração. E a partir daí, o processo, digamos, mais firme de sua conversão começa. E este aqui, que agora é um converso, se deixará batizar, depois será ordenado, será bispo e se tornará doutor da igreja. Meus santos, o tempo é curto, não dá para falar muito, mas eu queria apresentar este processo da conversão de Santo Agostinho, para que nós vejamos a nossa alma. Muitas vezes ficamos nessa situação de indecisão, amarrados por pequenas coisas, mas amarrados. Peçamos a Deus a graça da decisão, que nós sejamos de verdade aquele que Deus quer que nós sejamos. Peçamos a Deus que por misericórdia, por severa misericórdia, Ele não nos deixe em paz, que Ele nos inquiete o coração. Peça a Deus mesmo: Jesus, enquanto eu não estiver na Tua vontade, inquiete-me, Senhor. Jesus, enquanto eu não estiver totalmente de acordo com o Teu agrado, por severa misericórdia, não me permita a paz, para que eu não me engane, para que eu não pense que eu estou no caminho certo. Concede-me, Senhor, por misericórdia, a graça de vencer-me a mim mesmo. Não permita, Senhor, que eu entregue as minhas fraquezas, nunca seja aquele que Tu me criastes para ser. Que Deus, meus santos, por intercessão de Santo Agostinho, nos conceda a todos esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.